não esqueça, né, de que há poucos dias atrás nós tivemos o culto de missões e nós temos material de missões aí na internet. E se você tem, cara, aí, se você está a fim de um negócio a mais, bate naquela porta agora não, por causa da pandemia, né? Mas bate no celular aí, né? Clica aí, tecla aí o número aí, procure alguns de nós para a gente botar fogo no você, meu irmão. Sabe? É isso aí. Nós precisamos de faia, fogo. Está entendendo? Acabar com essa mesmice da nossa vida. Então, mais para o final do culto, nós teremos a ceia do Senhor, né? O Arthurzão aqui, nós vamos orar por ele, abençoando a vida dele. Pai, obrigado pelo Arthur, obrigado pelo aquilo que o Senhor colocou nele, esse depósito maravilhoso, Jesus, de vida e também, Senhor, de encargo pelos nossos irmãos que sofrem perseguição no seu corpo, na sua carne. Oramos para que ele tenha toda a liberdade aqui, Jesus, e fale sim, Deus, aqui como uma voz, trazendo voz àqueles que não têm voz lá onde eles estão, mas que ele possa ter, Senhor, essa autoridade aqui para compartilhar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, varão, Deus te abençoe. Amém, obrigado, irmão Lucão. Obrigadão. Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a vocês, e tenho que dizer como o irmão Lucas aí, faz chover, né? Faz chover, Senhor, porque somos da Tua graça hoje aqui, somos do Senhor operando aqui entre nós, no nosso meio, como já tem operado desde o início do culto. Eu, conversando com o pastor Mário, né, o irmão Lucas antes, e também a irmã Heckler, né, que foram os nossos contatos aqui, a irmã Heckler me perguntou se eu poderia também falar para os jovens, né, porque a priori viria só no culto da manhã, né, o de amanhã, dia 20. Né. Eu falei sim, claro, né, não há problema nenhum, não. Por quê? Porque eu pensei comigo, né, jovem gosta de falar para jovem, né? Falei, então, estou tranquilo, né? Porque, se vocês não sabem, vão saber agora, no dia 24 de abril de 2021, completei 23 anos de idade. Que maravilha, né, irmãos? Estou no auge da minha juventude, né? Só que agora já maior de idade, né? Já estou me tornando um filho maduro do Senhor, né? Estou passando já para a fase madura e eu estou muito feliz com isso. Mas com 3 anos de idade, irmãos, com 3 anos de idade, eu conheci a missão Portas Abertas aqui em BH, ali no Sesc, quando a Portas Abertas realizou aqui a primeira conferência da Missão Portas Abertas no Brasil. Foi realizada aqui em BH. Aqui em BH acontece muitas coisas, né, irmãos? Tem acontecido, acontece, e com certeza irá acontecer ainda muitas coisas aqui nessa cidade, né, com respeito ao reino de Deus, né? E eu fico muito feliz por isso, gosto muito de vir aqui. E aqui nessa conferência, né, essa primeira conferência, eu pude conhecer não somente a missão Portas Abertas, mas também a realidade da perseguição aos nossos irmãos, né, que não são poucos, são muitos. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: quantos aqui nunca ouviram falar da missão Portas Abertas? Levanta a mão para mim. Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão. Tem ali, já vi ali, ó, várias mãozinhas ali, bracinhos, mas muitos só ouviram também, não é? Agora, a minha segunda pergunta é: quantos aqui recebem esta revista da Missão Portas Abertas todos os meses na sua casa? Levanta a mão para mim, por favor. Tem um ali, 2. Tem mais aqui? Não, 2, né? Que bom. Tá bom. Então, com certeza, eu estou entendendo porque que Deus me trouxe aqui essa noite, né? Dá para perceber que só 2 recebem essa revista da Missão Portas Abertas. Irmãos, eu quero iniciar. Como nós vamos falar de cristãos perseguidos, e vamos falar de um jovem que, quando ainda com 25 anos de idade, resolveu atender o chamado de Deus para servir essa igreja que sofre perseguição. Eu vou falar um pouquinho dele, mas eu queria, antes disso, começar esse culto confrontando você. Por quê? Talvez a mensagem que você vai
vai ouvir hoje, ela mesma, em si mesma, já vai te confrontar. Porque é uma mensagem diferente da mensagem que a gente normalmente tem nas igrejas. Então eu já quero, já que você vai ser confrontado com a mensagem, eu já quero, confrontar você, pedindo ou convidando você a sair do seu conforto. Não é errado, irmãos, você buscar ser feliz. Quem não quer ser feliz? Mas para nós, ser feliz é ter paz, é ter dinheiro, é ter saúde, é ter conforto, é ter. Basta eu não ter, que a felicidade vai embora. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, diz a estes irmãos que estão sofrendo zombaria e perseguição, que estão sendo caluniados, as pessoas estão dizendo maldade a respeito deles, e Jesus diz a eles: felizes são vocês, porque tudo está acontecendo por minha causa. E ele diz mais: alegrem-se e exultem. Por quê? Uma grande recompensa os espera na terra, no céu. E ele manda que nos lembremos dos antigos profetas, também foram perseguidos da mesma forma. Que honra ser comparado com os antigos profetas, para esses cristãos perseguidos. Mas duas coisas importantes a gente aprende, não só nesse texto, mas com estes irmãos que sofrem perseguição. Porque para eles viverem esse texto aqui, eles têm que viverem de duas formas. Primeiro, vivendo esta vida aqui, com o olhar na outra. Eles têm que ter em sua mente, em todo o tempo que eles estão vivendo aqui, em sua mente tem unicamente a eternidade. A terra não está em sua mente. Porque eles entendem ali que Jesus está dizendo isso a eles. Olha, sejam felizes, sintam felizes, mesmo sofrendo zombaria, perseguição, é por minha causa, alegre-se. Por quê? Uma recompensa os aguarda no céu. Ele está dizendo: porque vocês devem viver aqui olhando o que os espera no céu. Por conta disso, você consegue viver aqui diante de qualquer situação. Então, a segunda coisa que esses irmãos vivem, por viverem olhando na eternidade, não aqui na terra, diante dos sofrimentos, ou melhor, diante de tudo aquilo que possa acontecer na vida deles, pode ser uma tragédia, o sofrimento maior, a maior dor, por terem na sua mente a eternidade, esses sofrimentos se tornarão muito pequenos ou muito menores do que eles são de verdade. E é dessa maneira que eles vivem, alegres, felizes. Eu nunca vi, verdade, nem na minha vida, uma alegria tão grande quanto a alegria que eu vejo na vida desses irmãos perseguidos, que eu tive a oportunidade de conhecer milhares deles, centenas deles já. Eles são felizes. As crianças são felizes.
Porque eles vivem de acordo com essa palavra. Jesus está pedindo para nós vivermos com essa esperança, com a esperança do céu, e não aqui da terra. Dessa forma, você vai viver aqui preparado para qualquer coisa. Até para renunciar a si mesmo, até para negar-se a si mesmo, até para desapegar-se das coisas terrenas, materiais, que muitas vezes essas coisas podem impedir que você tenha o melhor que Deus tem para você. O que de melhor Deus tem para nós? O Lucão estava aqui ministrando agora, falando isso. Que Deus tem de melhor para nós é uma vida de intimidade com Ele. Mas pensa que é fácil isso? Pensa que todos têm essa vida de intimidade com Deus? A coisa mais difícil, principalmente nos nossos dias, em que o coronavírus se tornou um gigante, ou não? Se ele não se tornar pequenininho para você, é sinal de que você está com o olhar aqui na terra, você não está olhando no céu. Você não está aguardando lá. Eu tenho o testemunho de um irmão que ele, ao ser preso no Oriente Médio, ele foi colocado num caixote de 1 metro de altura, por uns 2,5 metros assim, de largura. E todas as manhãs ele era tirado dali para ser pendurado num pau, com os pulsos amarrados e os tornozelos amarrados. E ali ele apanhava agressivamente até sangrar. Porque ele era pastor de uma igreja clandestina, secreta, e as pessoas queriam saber aonde ele se reunia com essa igreja. E ele não contava. Então, todos os dias ele apanhava. Ele ficou 3 semanas apanhando toda manhã e sendo colocado naquele caixote até o dia seguinte. Como não conseguiram nada, levaram ele soltaram ele, mandaram ele embora. A Portas Abertas, então, o acolheu, né, para dar o socorro devido, os cuidados que ele precisou ter ali. Estava muito machucado, muito debilitado. E foi, então, recuperado ali. E, numa reunião em que ele estava presente, ele estava um pouco assim acabrunhado, um pouco quieto, um pouco triste, aparentemente. E um dos irmãos se aproximou dele e disse: Aran, estou vendo você aí meio calado, mas eu entendo. Ele achou que entendia. Mas eu entendo. Mas queria saber uma coisa de você. Você não poderia me dizer o que você sentia? O que você sentia, Aran, quando você estava ali apanhando todos os dias, daquela forma, pendurado naquele pau e sendo colocado naquele caixote para passar ali o dia, a noite? O que você sentia ali? Você pode nos dizer? Aquele homem que estava acabrunhado, triste, quietinho, abriu um sorriso enorme e disse a ele: você quer saber o quê? O que eu sentia enquanto eu estava ali, sendo colocado naquele caixote e apanhando daquela forma? Eu sentia, meu irmão, que eu estava sendo considerado digno de sofrer por Jesus. Às vezes a gente tem um sentimento de pena desses irmãos, né? Tem dó deles, né? Mas não tenha dó, irmãos. Ao contrário, considere-os dignos por estarem ali sofrendo por Jesus. Porque eles estão lá vivendo em contexto onde o Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, testemunhado. E esse é o preço que eles pagam. Esse é o preço que eles têm que pagar. Então o que eles querem de nós é que a gente os considere dignos mesmo. E não que fiquemos com pena deles. Na verdade, irmãos, nesses 20 anos que eu estou com Portas Abertas e envolvido com cristãos que sofrem perseguição, a cada dia, eu me certifico mais, a cada dia eu tenho mais certeza e convicção
de que nós precisamos mais deles do que eles de nós, irmãos. Recentemente, uma irmã, e esse é um ponto importante, muito importante, que às vezes a gente não consegue dar o valor devido à palavra de Deus, que nós temos que dar. Nós não conseguimos valorizar a vida que a gente tem. E ao ouvir o testemunho de uma irmã do Sri Lanka, a irmã Prabha, que vive num contexto, agora, com a pandemia principalmente, de perseguição severa, irmãos. Ela é uma obreira da Portas Abertas lá. E recentemente, alguém ali da família dela se aproximou dela e disse: Prabha, por que você não desiste de testemunhar desse Cristo ou de servir esse Deus? Você não está vendo que você está sendo ameaçada de vida, sua família está sendo ameaçada? Por que você não desiste? E ela respondeu: eu não posso. Sabe por quê? Porque eu só tenho uma vida. Então tem que servir a Deus por meio dela. Você já percebeu que você só tem uma vida? Você ainda é jovem, assim como eu, né? Mas eu entendi que eu só tenho uma vida. Então essa minha vida, ela tem que ser apenas para servir a Deus, mais nada. Você pode não concordar comigo. Mas eu quero seguir o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo. Quando ele diz que já foi crucificado com Cristo, agora não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. A vida dele não tem mais valor para ele mesmo. Você pode talvez não concordar, mas o que tem valor para ele é testemunhar de Cristo, é cumprir a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, de testemunhar de Cristo. Você tem a oportunidade hoje de conhecer através dos cristãos perseguidos, e você vai encontrar ali muitas literaturas que trazem os testemunhos. Aqui tem uma literatura chamada A Fé Perigosa de Jó. Não sei quantos aqui gostariam de ter a fé de Jó. Talvez não muitos, né? Porque para eu saber que eu tenho a fé de Jó, no mínimo tem que passar pelo que ele passou, né? Acho que isso eu não quero, não. Mas essa irmã da Coreia do Norte, o testemunho dela, deu ao autor esse direito de dizer isso aqui, de comparar a fé dela com a fé de Jó. E essa mulher conseguiu, depois de esse testemunho aí parecido com o de Jó, fugir para a China, e lá na China ela foi acolhida, foi cuidada. Perdeu tudo, mas pelo menos estava ali, viva ainda, tinha sua vida, poderia recomeçar. Numa noite, orando a Deus, Deus disse a ela: Minhê, eu quero que você volte para a Coreia do Norte. E ela, na manhã seguinte, então falou para a família que ela iria voltar para a Coreia do Norte. E eles disseram: você não pode voltar, Minhê. Se você voltar, você vai morrer. Ela falou: eu sei. Talvez não dure muito tempo mesmo. Mas agora, ela disse à família, é mais importante para mim testemunhar de Cristo do que viver. O que é mais importante para você que a sua vida? Fala para mim. Tem alguma coisa mais importante que a sua vida? Tem? Não tem. Você vai defendê-la com todas as forças que você tiver recurso. Mas eu quero dizer para você que tem que ter algo que seja mais importante que a sua vida, que é testemunhar de Cristo. Custe o que custar. Nem que para isso você tenha que dar a sua vida. Estão entendendo porque eu digo que a gente precisa mais deles do que eles de nós? Que valor tem para nós o sacrifício de Jesus?
Esse irmão aqui que escreveu esse livro, A Insanidade de Deus, um pastor nos Estados Unidos. O título é A Insanidade de Deus porque ele considerou Deus insano. Porque o que ele fez com ele, o que ele permitiu que acontecesse na vida dele, ele falou, isso é insanidade. Porque ele diz aqui que ele era um pastor nos Estados Unidos, uma igreja abençoada, 3 filhos, uma mulher linda, uma família feliz, mas Deus fala com ele para ele ser missionário na Somália, uma segunda Coreia do Norte. E ele vai com a família para lá, seus 3 filhos e a esposa. O filho mais velho tinha 10 anos na época. E acontece uma tragédia lá 6 anos depois, que colocou a fé dele e da esposa dele em crise. Eles entraram em crise. E falaram com Deus, falaram, Deus, nós estamos atendendo o Senhor, obedecendo ao Senhor, num chamado insuportável, porque é insuportável ser missionário aqui na Somália. É insuportável. E o Senhor permite essa dor, esse sofrimento na nossa vida. E aí, através dos testemunhos dos cristãos perseguidos, porque olhando para os cristãos perseguidos e vendo como eles vivem, ele entendeu algo diante de uma dor tão grande, através da vida daqueles irmãos. Porque ele entendeu que um cristão perseguido tem Deus como um Deus suficiente. Deus é suficiente. Somente Deus é suficiente. E foi como se Deus falasse para ele, Dick, eu sei que a dor que você está sentindo é muito grande, mas eu não sou suficiente para você, Dick. Ele entendeu. Tanto entendeu, que quis conhecer os cristãos perseguidos no mundo todo, já viajou para mais de 70 nações, entrevistando cristãos perseguidos, entrevistando o que ele quer descobrir. Que segredo é esse? Porque ele disse, eu não consigo encontrar um cristão parecido com vocês lá no Ocidente. Não tem nenhum que seja parecido com vocês. Este irmão aqui, Anne van der Bel. Anne lá é Ana, né? Serve para homem e para mulher esse nome. Mas para que ele fosse, né, as pessoas não confundissem, que é uma mulher ou um homem, ele colocou o nome dele então de André. Ficou conhecido como o irmão André. E ficou conhecido como o irmão André, o contrabandista de Deus. Quem já leu esse livro aqui? Oh, glória! Olha só que benção, a Raikla ali, ó. Ficou conhecido como irmão André, o contrabandista de Deus. Aqui tem a oração do contrabandista. Aqui podemos chamar assim, oração do contrabandista, né? E ele, quando atendeu o chamado de Deus, ele foi para a Polônia, Varsóvia, os países da antiga União Soviética, países comunistas na época, né? E ali ele foi não somente para essa igreja, mas antes da igreja ele foi para um grande festival da juventude comunista que estava acontecendo lá. E ao ver os jovens muito entusiasmados com o comunismo, ele ficou preocupado e falou, quero encontrar meus irmãos aqui onde eles estão. E foi procurá-los e encontrou aqui a igreja. E aqui na igreja, está no pátio da igreja, após o culto, porque no culto ele teve uma oportunidade do pastor para dar uma saudação ali no culto, e ao abrir a sua Bíblia, ele percebeu, observou que ninguém abria a Bíblia dos presentes ali. Então ele perguntou, vocês não têm o hábito aqui de abrir a Bíblia para acompanhar a leitura durante o culto? E eles disseram, nós até temos o hábito, mas o que nós não temos é Bíblia. Não temos Bíblia. Confiscaram as Bíblias aqui, tiraram todas as Bíblias. Nem o pastor tem a Bíblia. E ali então, depois do culto, ele está ali pensativo, porque ele percebeu que aquela igreja não tinha jovens e nem tinham Bíblias. Uma igreja que estava totalmente desencorajada, carente de Bíblias, não tinham jovens, os jovens são a energia da igreja, não é isso? A energia do corpo de Cristo, né? Os mais velhos são, a Bíblia diz que os cabelos brancos, né? Aqueles de cabelos brancos, não é o meu caso, né?
são experientes, né? São a experiência da igreja. Precisa ter os dois, precisa ter o jovem, que é a energia, e precisa ter a experiência, né? Está lá a Heikler aqui, o Marley, né? O Lucas já está indo lá também, né? Para os experientes, né, Lucas? Apesar que está aqui no jovem. Mas então, ele entendeu que deveria levar Bíblias para lá. Mas olha que interessante. Como? Ele falou, Deus, como, né? Como, né? Eu estou entendendo, né? Porque ali ainda na Polônia, ele começou a ler a Bíblia, depois daqui, estava lá, e ele começou a ler o livro de Apocalipse, quando ele chegou no capítulo 3 de Apocalipse, e quando ele começou a ler a carta à igreja de Sardes, no capítulo 2, Deus se revela para ele, porque ele estava ali questionando a Deus, dizendo, Deus, o que eu faço agora com essa igreja aqui? Desencorajada e carente de Bíblia, sem jovens, sem nada, não sei o que fazer. O Senhor tem que me dar uma direção. E Deus deu a direção na Bíblia. Você sabe que a Portas Abertas tem alguns valores que norteiam esse ministério, e um dos valores é que nós somos dirigidos pela Bíblia. E nós somos pessoas de fé também. Só que nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O cristão precisa da Bíblia. Ela que vai dirigir a vida dele. E o irmão André entendeu isso, porque quando chegou ali no verso 2, ele leu lá, esteja atento e fortalece esta que resta, estava para morrer. Ele entendeu que aquela igreja ia morrer, espiritualmente, não é? Porque não tinha Bíblias, e nem jovens. Então ele falou, Deus, eu entendi, o Senhor quer que eu traga Bíblias para cá. Mas ele falou, mas se aqui confiscaram as Bíblias, como é que eu vou passar com essas Bíblias na fronteira? Se eles estão tirando as Bíblias das igrejas, lá na fronteira não vão me deixar entrar com as Bíblias. E continuou lendo o livro de Apocalipse. Quando chegou no verso 8, ainda do capítulo 3, e você vai encontrar essa passagem dele, esse testemunho aqui nesse livro Contrabandista de Deus 2, que a gente considera sendo 2, Desafiando os Limites da Fé, porque depois da cortina de ferro ele foi para os países da Colômbia, Cuba, trabalhou muito tempo em Cuba, né? Foi para El Salvador, Nicarágua, para a China, para a África. Aí ele ficava sabendo, Colômbia, ele ficava sabendo que tinha um cristão perseguido, ele ia lá. Né? Só que ali ainda na Polônia, quando chegou no verso 8 e leu o verso 8, ele estava preocupado. Ao terminar de ler o verso 8, ele fechou a Bíblia e voltou lá para a sua nação. Aí ele ganhou esse fusquinha de presente de uma família amiga, e cheio de coragem agora, porque a Bíblia o encorajou, né? E ele volta lá, então, 2 anos depois, em 1957, com esse fusquinha cheio de Bíblias. Será que ele leu lá no verso 8, irmãos, que o encorajou tanto, né? Lá está escrito, eis que põe diante de ti uma porta aberta, André, a qual ninguém poderá fechar, André. O irmão André, encorajado por essa palavra, ele foi para lá, com esse fusquinha cheio de Bíblias, mas ao chegar na fronteira foi quando ele fez a oração do contrabandista, né? Que aqui quem já leu sabe qual é, né? Senhor Jesus, o Senhor quando esteve na terra fez cegos enxergarem. Eu vou passar ali, então é simples para o Senhor, que esses guardas aí fiquem cegos. Ora, simples, não vão ver as Bíblias. E foi, revistaram o carro todo. Depois de 1 hora, que levou 1 hora a revista, os guardas devolveram o documento, sério, você pode seguir viagem, está tudo em ordem, não há nada errado no seu carro. As Bíblias estavam à mostra, viu, irmãos? Porque naquela época ele não escondia a Bíblia, inocente ainda. Agora esconde, agora é camuflada, agora tem. Mas na época não, né? E eu gosto muito dele, né? Porque ele já fez 93 anos agora, e ele aprendeu com Deus, né? Primeiro que quando você obedece a Deus, é que você realmente vê o poder de Deus. Então ele tem um lema que diz assim, vá, aí depois você veja como Deus age. Quer dizer, se você obedecer, você vai ver Deus agir. Deus agir. Mas muitas vezes a gente quer ver Deus agir antes. A gente quer os recursos antes. A gente quer tempo antes. Senhor, eu vou, mas não tenho tempo. Eu vou, mas não tenho recurso. Eu vou, mas não sou capaz. Eu vou, mas sou idoso demais. Eu vou, mas... Eu estou sempre justificando para não fazer. Para não cumprir o ir de Jesus, o chamado de Jesus. Isso é natural. Uma tendência natural nossa, aqui do Ocidente principalmente. E esse irmão aí,
Hoje, com 93 anos de idade, fez agora de 11 de maio, as pessoas sempre disseram para ele, porque depois de lá dos países comunistas, ele foi para os países, né, muçulmanos, islâmicos, né, trabalhar com muçulmanos, porque, na época, a religião que mais crescia no mundo era o islamismo. E ele entendeu que Deus também ama os muçulmanos. E precisariam, né, aquela igreja que está entre os muçulmanos, igrejas pequenas, precisavam ser fortalecidas, encorajadas, precisavam ter Bíblias, para poder testemunhar de Cristo entre os muçulmanos. E ele entendeu isso, começou a trabalhar entre muçulmanos, e aí as pessoas dizem, é muito perigoso. Ele, sei disso que é perigoso, mas o que é mais arriscado, irmão? Não é desobedecer a Deus? Aí tem uma outra coisa que nos preocupa, né? Nos faz também ter a justificativa para não ir. Senhor, eu não tenho segurança, não tenho segurança nenhuma. Como é que eu vou se não tenho segurança? Segurança para os meus filhos, segurança, não tem segurança. Aí ele fala, olha, mas você está enganado, hein? Porque isso aí não está em jogo, não, quando se trata de obedecer à grande comissão de Cristo. Né? Tanto que um dos valores da Portas Abertas, além desses dois que eu falei, né? Fé, somos pessoas de fé e dirigidas pela Bíblia. Um dos valores é que também a nossa vida deve ser dedicada a Cristo e à grande comissão de Cristo. A vida, toda a nossa vida deve ser dedicada a Cristo. É a Ele, não a nós. E a grande comissão de Cristo. Isso é um dos valores da Portas Abertas. Por isso ele diz que o propósito da igreja não deve ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. Não é? Por isso que a Minier decidiu testemunhar de Cristo, mesmo sabendo que poderia morrer. Porque agora era mais importante testemunhar de Cristo do que viver. Então, a gente entende que sobrevivência também não pode ser uma preocupação nossa, porque Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. E o Senhor diz na sua palavra sempre, né, que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Não tem o propósito da igreja servir. E será que deve ser propósito da igreja, um dos valores da Portas Abertas é que nossa tarefa deve ser, a tarefa da igreja, deve ser atender às solicitações dos cristãos que sofrem perseguição. É tarefa nossa. E olha só, não sei se você sabia, mas hoje mais de 340 milhões de cristãos enfrentam perseguição no mundo hoje. Não são poucos. E aqui nessa lista mundial da perseguição 2021, atualizada, 50 nações sofrem perseguição severa e extrema, não é uma pequena perseguição. É severa e extrema. Então, imagina, se você fosse viver num contexto desse aqui, esse livrinho aqui é um livrinho com título pequenininho aqui, é Fé. Mas embaixo o autor diz, andar com Jesus é estar em apuros. Aí você vai dizer, é verdade, mas para os cristãos perseguidos, né? Não para nós. Mas o autor discorda de nós. Ele diz, não, é para todo mundo isso. Porque ele diz, não existe cristão não perseguido, todo cristão é perseguido. Não é o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,12, todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá. Jesus não disse, se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. A perseguição é bíblica. A perseguição existe. Andar com Jesus é estar em apuros, irmãos. Talvez a gente não consiga ver isso direito. Mas essa é a realidade. A perseguição tem se espalhado no mundo e tem se intensificado, principalmente na sua violência. Cristãos perseguidos no mundo hoje perdem a sua vida. Perdem a vida, morrem por causa da sua fé. Muitos são sequestrados, desaparecidos, nunca mais os seus familiares os veem. Cristãos são detidos sem julgamento, imagina, são condenados e presos sem julgamento. Por ser cristão, é julgado. É condenado e preso, não tem julgamento. Sem contar que igrejas, irmãos, são atacadas, destruídas, queimadas, como nós vimos lá no vídeo. E as propriedades de cristãos também, assim como o comércio de cristão, né?
Em 2019, 245 milhões de cristãos, mais de 245 milhões eram perseguidos severamente, extremamente perseguidos. 2020 pulou para mais de 260 milhões. E agora, 2021, saltou para mais de 240 milhões. Mas não são só aqueles 50 países que têm perseguição desse nível, né? Aqui nessa lista de observação tem mais 23 países onde a perseguição também é alta. Então, são 73 nações onde a perseguição já começa como alta, depois torna severa e chega a ser extrema. Então, são mais de 500 milhões, com certeza, de cristãos perseguidos no mundo hoje. Isso aqui, a Pascoala, foi o testemunho dessa mulher que me impactou aqui quando eu tinha 3 anos de idade, 3 aninhos. Eu ainda não tinha pleno conhecimento da fé, né? Não tinha muito conhecimento da palavra, estava estudando, começando, estava num seminário, né? E ali eu fui impactado de tal forma, e fui muito impactado por a vida dessa mulher, uma cristã indígena do sul do México, lá de Chiapas, o estado de Chiapas. A aldeia dela, a vila dela, foi toda queimada, incendiada numa madrugada, pelos capangas dos caciques lá. Era uma vila só de cristãos. E ela conseguiu fugir, mas parte da sua família morreu lá dentro da casinha. Eram casas de madeira, pobre, uma aldeia pobre, e boa parte da aldeia também morreu, queimado, e alguns fugiram. Ela conseguiu fugir, mas ela levou 21 tiros. Foi dada como morta, tombou lá numa vala, foi dada como morta, mas no outro dia ela foi achada, encontrada e foi recuperada, e Portas Abertas, então, começou a ajudá-la, a apoiá-la, e um dia resolveu fazer um vídeo com ela. E em 2001, aqui em Belo Horizonte, lá no SESC, eu pude conhecê-la. E nesse vídeo, irmãos, eles levaram ela até a casinha, lá a vila, até a frente da casinha que ela morava, toda chamuscada, só estava lá os restos da casa. E ali na frente fizeram uma entrevista com ela. E na entrevista, durante a entrevista, o entrevistador percebeu que a Pascoala não estava mais ouvindo, ou não estava mais respondendo às suas perguntas. Ele percebeu que ela estava com o olhar paralisado, fixado num ponto da casa, e ali como se estivesse fora do corpo, fora dali. Ela estava paralisada. E ele esperou, por respeito, ele esperou, e levou um tempo grande ali. Quando ela se deu por si, assim como se tivesse despertado, ele perguntou: Pascoala, o que aconteceu? Parecia que você estava em êxtase. A impressão que eu tive é que você saiu do seu corpo. Ela disse: não, eu estava aqui. Mas estava aqui também uma outra pessoa. Jesus estava aqui agora. E ele ficou assim, impressionado com ela. Como assim? Jesus estava aqui? Estava. E eu estava falando com ele. E eu pedi a ele uma oportunidade. Porque meu coração, há muito tempo, que ele está fervoroso, porque eu desejo uma coisa, e esse desejo aumenta a cada dia. E quando eu vi Jesus aqui, eu pedi para ele essa oportunidade. A oportunidade de conhecer essas pessoas que fizeram isso comigo, com a minha família e com toda a vila. Eu quero conhecê-los. Aí o irmão falou: mas para quê, Pascoala? Esses homens são perversos, são maus, você não viu o que eles fizeram com vocês? E você quer conhecê-los para quê? Quero dizer para eles que eu já os perdoei. Quero dizer para eles que eu os amo muito. Quero dizer para eles que Jesus também já os perdoou e os ama muito. É isso que eu quero. E eu pedi a Jesus, Ele vai me trazer essas pessoas. Não preciso dizer a vocês que naquele momento eu olhei ao lado, eu já estava chorando, estava em prantos. Eu olhei para o lado, eu vi que todo mundo chorava. Ninguém se conteve, não deu. Não deu para... Diante daqui, eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu tinha 3 aninhos, irmãos. Bebê na fé. Fiquei tão impactado que eu fiz uma oração aqui no SESC. Falei: Deus, eu quero trabalhar nesse ministério. Lá ainda no ministério, Deus respondeu a minha oração. Lá ainda na conferência, Deus respondeu a minha oração. Na última hora, no último dia, no último momento, o secretário-geral da Portas Abertas fez um convite àquelas pessoas que quisessem trabalhar com voluntário na Portas Abertas. Depois de 3 dias ali, eu faço essa oração e no finalzinho eu recebo esse convite. Agora em maio está fazendo 20 anos que eu estou servindo a Deus, servindo aos cristãos perseguidos por meio da missão Portas Abertas. Porque fui impactado com um testemunho desse. Um testemunho que mudou a minha história. Mudou a minha vida. No México, esse pastor Eduardo Garcia do México,
Ele teve seu filho morto, a sua filha Griselda sequestrada pelo crime organizado por causa da sua fé. Esse homem ele ia para as praças na cidade de Juárez pregar e distribuir Bíblias. Só que como ele não parava, eles resolveram matar o seu filho. E como ele não parava, resolveram sequestrar a sua filha e abusar dela. E como ele não parou, no dia 8 de junho de 2018, ele foi assassinado pelo crime organizado. Pastor Eduardo Garcia. Mártir, deu sua vida. E a perseguição, ela acontece por quê, irmãos? Consequência da identificação de uma pessoa por Cristo. Eu sou identificado com Cristo. As pessoas veem Cristo em mim. Paulo, em Filipenses, ele diz que o que ele mais queria, depois de dizer que considerava todas as coisas como perda, né? Que agora descobriu Cristo, a excelência de Cristo, seu Senhor, ele diz, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, a ponto de considerar essas coisas como esterco, para que eu possa agora ganhar a Cristo e ser achado nele, e ser encontrado nele. E pelos testemunhos desses irmãos perseguidos, e lendo a Bíblia, eu começo a olhar e falar, meu Deus, o que é isso aqui? Ser achado nele, então, é quando alguém encontra o Marley. Pastor Marley não encontra o pastor Marley, não, encontra Cristo primeiro. Aí acha o pastor Marley. Primeiro ele olha, vê Cristo, de repente falando, não, mas é o pastor Marley. É o pastor Marley. Mas vê Cristo primeiro. As pessoas veem Cristo primeiro em nós? A perseguição acontece como consequência dessa identificação, quando somos realmente identificados. Que é Colômbia. Colômbia, a perseguição atinge famílias, pastores e crianças. Aqui é o Abrigo Ágape, onde Portos Abertos acolhe crianças órfãos que são filhos de pastores assassinados. Filhos de pastores assassinados. Eu pude ir para lá já 2 vezes, para as montanhas de Santa Fé do Ralito, onde a igreja é perseguida, pastores são assassinados, evangelistas assassinados, e ninguém fica sabendo aqui. Aqui nesse abrigo aqui, eu conheci um menino chamado Wilmer. Ele está aqui, ó. Está vendo ele aqui? Pequenininho aqui. Aqui ele está com 11 anos de idade. Ele tinha 8 anos de idade quando os guerrilheiros foram até a casa dele, fizeram com que toda a família ficasse dentro da casa presa, tiraram seu pai para fora, que era um pastor, e aí eles ouviram aquele barulho, aquela falação alta, até que ele ouviu um tiro lá de dentro, e depois a falação foi diminuindo, se formou um silêncio muito grande, mas eles com medo, porque tiveram uma ordem de não sair, então não saíam, mas como demorou muito tempo, aquele silêncio, criaram coragem e saíram. O Wilmer foi o primeiro a sair, saiu correndo. Quando ele saiu, se deparou com seu pai deitado na frente da casinha, todo ensanguentado e já morto. 8 anos de idade. Ele pulou em cima do pai, abraçou, chorando. Uma tia dele levou ele para esse abrigo. E eu o conheci 3 anos depois desse acontecido. E aí, ali, a gente assiste, tudo interno aqui, meninas e meninos. A gente assiste, quando a gente chega lá, a gente assiste o testemunho de todos eles. Eles contam a história de cada um para a gente poder se relacionar com eles de forma correta. E aí, esse menino aqui, eu fiquei sabendo desse testemunho que eu contei para vocês agora, nessa hora ali. Só que eu perguntava para eles, a gente ficou junto com eles lá 10 dias, então eu perguntava para eles qual era o sonho deles, qual era, os planos que eles tinham para a vida, quando eles tivessem que sair de lá, que eles saem de lá com 17 anos. Já formados academicamente e também na palavra de Deus. Eles têm alimento sólido lá, porque vão enfrentar perseguição, muitos deles. Então, quando eu cheguei para o Wilmer, eu e minha esposa, e perguntamos a ele, Wilmer, o que você gostaria de ser? A gente tinha ouvido muitos dizer, quero ser advogado, quero ser isso, aquilo, engenheiro, todo mundo queria ser alguma coisa. E aí, quando eu perguntei ao Wilmer o que ele queria ser, sabe o que ele me respondeu, irmão? Eu não me contive também, eu choro fácil. Eu não me contive, chorei e abracei esse menino. Ele falou, eu quero ser pastor, que nem meu pai, porque eu quero pregar para os guerrilheiros lá nas montanhas. Irmãos, eu não aguentei. Abracei aquele menino, chorava com ele, eu e a Marli.
Eu falei, meu Deus, o que é isso? 11 anos de idade, viu seu pai morto. E ele quer ser pastor, ele quer pregar para os guerrilheiros. A gente aprende até com as crianças. A gente ficava até 2 da manhã, conversando em roda. Eles não querem dormir, a alegria deles é tão grande. E o assunto deles é assunto de gente grande. Querem saber a palavra mais e mais. Na primeira viagem, quando fui para Santa Fé do Ralito, nós levamos 50 Bíblias. Nós fomos para um seminário. Era a formatura de alguns alunos lá do seminário, que tinha lá em Santa Fé do Ralito, lá nas montanhas. Você chega em Bogotá, pega o avião, vai até Monteria, viaja 4h30 para uma estradinha de terra, e dos 2 lados é plantio de coca e maconha, dos 2 lados, nas fazendas. A gente chega lá, e ali nós fomos com essas Bíblias, por causa do seminário, a formatura. Então, quando nós chegamos lá, o pastor deu para a gente dormir no quarto dele, da esposa dele, nós dormimos lá, casinha de madeira, chão batido, e aí colocamos as Bíblias ali escondidas num canto, cobrimos com lençol, 50 Bíblias de estudo, né, em espanhol, com comentário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, capa de couro, muito bonita, grande e bonita, né, e ali nós deixamos ali. E aí, num dia, nós chamamos o pastor, falamos, pastor, nós temos aqui um regalo para ti aqui, né? E nós juntamos lá, cada um juntou um pouco de dinheiro em dólar, então juntamos lá uns $3.000 e demos para ele, como oferta. Ele ficou feliz, né? Sorriu, ficou feliz. E nós dissemos, mas nós temos um outro regalo para ti, pastor. E nós pegamos uma Bíblia ali, daquelas, trouxemos assim, falamos assim, esse regalo aqui. Aí, ele recebeu aquela Bíblia, irmãos. Quando ele olhou para ela, era mais ou menos parecida com essa aqui. Quando ele olhou para ela, ele olhou para a gente de olho arregalado, e olhou para a Bíblia, e aí nós começamos a ver que os olhos deles começaram a marejar, aí demos a Bíblia na mão dele, ele pegou a Bíblia, ele abraçou a Bíblia, olhando para a gente, e começou a chorar e disse, esse presente, esse regalo, é o regalo mais valioso que vocês poderiam me dar. A Bíblia dele é uma biblinha de brochura, ele é professor de seminário, de brochura daquelas que aqui a gente distribui, a Sociedade Bíblica, as igrejas compram para dar de graça para o membro que vem aí. Ele tinha aquela toda cheia de orelha, marcada, furada, e ele pegou essa Bíblia, abraçou e chorou na Bíblia. Chorou na Bíblia. Eu não preciso dizer que todos nós abraçamos ele, todos abraçaram ele, nós estávamos em 5. Abraçamos ele, choramos com ele, e ele abraçado na Bíblia. Aí, nós perguntamos para ele, pastor Henrique, o senhor está com o coração bom, não tem problema no coração, não? Ele falou, não, por quê? Aí nós falamos, olha, levantamos o lençol, tinha mais 49 iguais a essa. Falamos, essa aqui para o senhor dar para os alunos e para os pastores das montanhas. Vocês não acreditam na formatura, a festa que foi. A família pulava, gritava, os filhos pulavam, dançavam, eles dançavam. Com as Bíblias, quando nós entregamos as Bíblias para eles. Que valor nós damos para a palavra de Deus, irmãos? Fala para mim. Nós amamos. Esses irmãos nos ensinam isso, e esse abrigo é um abrigo que você pode visitar, você pode ir à Colômbia. Com a pandemia pararam as Colômbias. Aqui, 26 mil Bíblias foram distribuídas. Isso aqui é o pastor que eu falei agora, que eu fui lá. Aqui 26 mil Bíblias foram distribuídas durante o processo de desmobilização, 2004, 2006. O que foi isso? Em 2002, o irmão André, lá na Holanda, ficou sabendo que pastores estavam sendo assassinados lá na Vila de Coríntios, lá em Santa Fé do Ralito, nesse lugar que eu fui, aos pés das montanhas. E aí, o irmão André foi para lá. Quero ver o que está acontecendo. Foi lá, pregou na igreja dele no domingo, e disse a ele, você teria como me apresentar aos guerrilheiros? De preferência o comandante dos guerrilheiros, aqui. E esse pastor é um líder lá, ele falou, eu conheço, tenho conhecimento sobre eles, eu posso ver isso. E conseguiu um encontro do irmão André com eles. E o irmão André, então, propôs um acordo de paz entre guerrilheiros, contou o testemunho dele, e propôs um acordo de paz. 2002, 2004 a 2006, nesse processo aqui de 2 anos, 26 mil guerrilheiros entregaram seus fuzis e cada um deles recebeu uma Bíblia da Portas Abertas.
Na Colômbia, aqui pertinho da gente. Porque alguém decidiu ir até lá. Colômbia é isso aqui, ó, grupos armados na Colômbia hoje. Ó, tudo isso que você está vendo aqui em vermelho, aqui, ó, vermelho, são bases de grupos guerrilheiros. Tudo aqui em vermelho. Verde aqui são os grupos guerrilheiros paramilitares, que também se tornaram criminosos. Você tem aqui, nessa corzinha aqui, são bases do exército. E aqui os bacrins, que são os bandos criminais, né? São aqueles que dão cobertura para os narcotraficantes. Então, isso é a Colômbia. Eu não sei se você sabe, aqui a Venezuela já tem perseguição hoje, tá? Já está tendo. E a Coreia do Norte, para encerrar aqui, a Coreia do Norte é o país onde há 20 anos está no top, né, irmão? No ranking, primeiro lugar há 20 anos. Onde se tornou o país mais fechado do mundo para o Evangelho. Milhões de cristãos aqui nunca experimentaram a liberdade religiosa, mas desfrutam da liberdade em Cristo. Aqui nós desfrutamos muito da liberdade religiosa, mas a liberdade em Cristo não é todo mundo que desfruta. Tá? Então é diferente. Aqui Kim Il-sung, Kim Jong-il, eles são líderes lá, né, já morreram. Esse é o pai da nação, é considerado um deus, foi o fundador dessa nação quando houve a Guerra da Coreia, né, e separou a Coreia em duas Coreias, do norte e do sul, a do norte apoiada pela Rússia e a do sul apoiada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas. Né? Então a gente sabe como é que está. Você já percebeu que todo mundo tem que prestar reverência e culto a esses homens aqui. Hoje quem está no poder é o Kim Jong-un, que é o neto, né, que está lá no poder, ele e a irmã. Né? Essa aqui é a Ryu, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, ela esteve aqui no Brasil, ficou presa num campo de concentração na Coreia do Norte, submetida a trabalhos forçados durante 3 anos. A última prisão dela, que ela ficou em muitas prisões, tá? Ela já fugiu para a China, foi deportada para a Coreia do Norte, seu marido morreu dentro de um campo de trabalho forçado, a sua filha morreu de fome lá, e ela conseguiu sair essa última vez de forma sobrenatural. Deus a libertou mesmo, que fez com que ela chegasse até a Coreia do Sul, e ali ela então encontrou guarida ali, encontrou apoio, e hoje ela viaja o mundo, porque ela fez uma oração dentro desse campo, a sua última, o campo de Okoda, o campo 10, um dos campos mais terríveis da Coreia do Norte, dentre os 14 campos que tem lá. Ela fez uma oração, falou: Deus, eu não quero morrer como meu marido aqui, apesar de não ter medo de morrer, mas eu quero testemunhar do que acontece aqui ao mundo. E Deus cumpriu, respondeu essa oração dela, tanto que hoje ela viaja o mundo testemunhando de Cristo, e Deus a trouxe ao Brasil por meio da Portas Abertas em 2016 e agora em 2018 também. E aqui nós tivemos a oportunidade de ouvir dela que o maior medo dela não era de morrer, mas de, no momento de fraqueza, negar a Cristo. Esse é o medo deles. Lá dentro daquela prisão, ela disse que tinha uma prisão, que é uma casinha assim de concreto, com a parede aqui, ó, de 50 centímetros aqui, 50 aqui, 50 aqui. 70 de altura. Ela veio para o Brasil, quando ela veio em 2016, ela tinha 77 anos. Tá? Fazia 8 anos que ela tinha saído daquela prisão, da última prisão. Então saiu velhinha também, né? Com 77 anos. E aqui ela nos contou isso aí. Ela disse que o medo dela era porque nessa prisãozinha, nessa solitária, que era de concreto, né, de 70 centímetros de altura, ela tinha 1,5 metro de altura. Mas mesmo assim não dava para ficar nessa posição, porque 50 centímetros, 70 de altura, tem que ficar assim ali dentro, né? Não dá para ficar em outra posição. Só que ela disse que atrás eles chumbavam lanças pontiagudas para você não encostar. E na frente uma grade, que é a porta, uma grade. E ela disse que a maioria das pessoas saíam dali mortas. E as que saíam vivas, saíam porque negaram a Cristo. E ela disse que uma das pessoas que ela viu sair dali, com 30 dias, ela disse que durante o tempo todo que ela ficou lá, ela viu que essa pessoa nunca conseguiu mais levantar disso aqui, sempre andando assim. Ficou atrofiado. E ela tinha medo disso, porque ali era fácil negar a Cristo ali, e ela tinha muito medo de negar a Cristo. Aqui você está vendo ela aqui no Brasil, quando Portas Abertas trouxe ela, aqui no Rio de Janeiro e aqui em Guarulhos, se despedindo da gente, chorando, porque ela disse que não queria ir embora do Brasil. Gostou muito do Brasil, gostou muito dos brasileiros. Mas ela disse uma coisa, irmão, nos bastidores, que nos chocou muito. Porque ela disse que dessa vez ela estava indo embora com uma sensação diferente do que da primeira. Ela estava indo embora com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. Aí ela disse: sabe por quê? Porque vocês têm tudo aqui. Não falta nada para vocês. O que falta para nós?
Ela disse: nós perdemos tudo. Não temos nada. Deus é suficiente. Mas ela falou: mas eu não vou embora triste, eu vou embora feliz, vou embora alegre, porque eu conheci vocês. E eu tenho certeza que Deus tem preferência por vocês, porque vocês nunca vão deixar de orar por nós. Vocês vão estar conosco. Por isso Deus escolheu vocês. Vocês vão nos socorrer, nos apoiar. Por isso, antes de ir embora, a única coisa que ela pediu, irmãos, foi: orem pelos cristãos que estão presos nos campos da Coreia do Norte. Olha aqui o arame farpado, os 14 campos são... Por isso o Portas Abertas fez essa imitação do arame farpado em silicone, né? É uma pulseirinha com a frase "um com eles". Que a gente tem que entender que nós devemos sempre nos lembrar que somos um com eles. Por que somos um com eles? Porque somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E Paulo diz em Efésios 4,16 que sob a direção dele, de Cristo, todo o corpo se ajusta perfeitamente. Todo o corpo, está falando do corpo em toda a terra. E de que forma que ele se ajusta perfeitamente? Quando um membro ajuda o outro membro, auxilia outro membro, está ao lado do outro membro. E é dessa forma, Paulo diz, que o corpo se torna saudável. É assim. E cresce em amor. Por isso ele fala em 1 Coríntios 11,26 que quando o membro do corpo sofre, todos sofrem junto com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram junto com ele. E em Romanos 12,5 ele diz que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E estamos ligados uns nos outros. Como é que sabemos disso, que estamos ligados uns nos outros? Sabe quando? Quando nós valorizamos a nossa liberdade, tudo que Deus nos dá aqui. Nos preocupando, socorrendo, servindo estes irmãos que vivem num contexto sem nenhuma liberdade, sem recursos, sem condições. Quando nós olhamos para esses irmãos, nos preocupamos com eles, e queremos nos envolver com eles, é sinal de que nós valorizamos a liberdade e tudo que Deus nos dá aqui. Então eu quero desafiar você a se engajar conosco nessa causa. Indo, primeiro com a sua intercessão. Se puder doar, também. Se não, encorajando eles. Porque como corpo de Cristo, se você encoraja eles, você encorajar também. É corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, Ele vai fazer isso por nós. E o meu desafio, ou melhor, o desafio da Portas Abertas, é que você aceite juntar-se a nós em oração. Vocês receberam, quem não recebeu essa fichinha, levanta a mão para mim. Quem não recebeu? A revista e a ficha. Alguém não recebeu? Ali, ó, ali acho que não recebeu aqui. Eu vou pedir para vocês, irmãos, todos, casal também, marido, mulher, ou aqui não tem casado, né, acho, mas namorado, todos, preencham essa ficha cadastral ali com seus dados, para você receber mais informações, e nos entregue ali na saída. Aí, se você falar, não, mas eu quero fazer mais por eles, eu quero receber essa revista todo mês, porque eu quero conhecê-los, saber quem eles são, onde eles estão, como eles estão vivendo, e qual a necessidade deles, porque eu quero, pelo menos, orar por eles. Aí, meu irmão, você vai ganhar a revista de presente. Porque adquirindo qualquer produto ali, não importa o valor mínimo que seja ali estipulado lá no stand, você vai ganhar a assinatura da revista, 12 exemplares num ano. Pode ser um bottom que custa R$2. Simbólico. Mas é para a gente enviar para você. Pode ser uma pulseirinha do Salmo 23, que as irmãs em países onde elas se adoram bastante, tudo mais, elas usam isso aqui como um instrumento, uma ferramenta para evangelizar. O Salmo 23 é mais para você ter, e você, né? A não ser, agora você gostaria de ter só essa Bíblia para você? Essa é a Bíblia que é enviada para a Coreia do Norte, as Bíblias que os nossos irmãos coreanos têm lá. Esse é o Novo Testamento.
Está em coreano, mas se tivesse em português também não ia conseguir ler. Tão pequenininha que é. Valorizarmos o que Deus nos dá aqui. Você tem ali, então, um stand com material. Você pode estar ali adquirindo qualquer um desses produtos. Nós vamos enviar um ano para você, mas é importante que você preencha a ficha e nos entregue ali. Se você não quiser adquirir nada, não tem problema. Preencha a ficha assim mesmo. Nos entrega a ficha para a gente poder mandar para você uma revista, pelo menos, para você conhecer mais a Missão Portas Abertas. Amém? Vamos orar? Irmão Luca, por favor. Quem gostaria de vir aqui? Quem vai vir aqui para orar? Irmão Luca? Irmão Luca já vem. Amém, amém. Opa. Bom, irmãos, glória a Jesus. Que coisa boa a gente poder ouvir tanto, aprender tanto, né? Saber que tem tanta coisa acontecendo ao redor do mundo, né? Enquanto a gente está aqui no nosso dia a dia. E isso não é para que a gente fique aqui pesado, com culpa, mas para que a gente para que a gente participe, né? Saber que existe um mundo muito maior do que o nosso mundo, né? Então é importante que a gente ore, que a gente saiba disso, que se identifiquemos com isso, né? E o material dos irmãos estão ali. Se você puder adquirir, adquira. Né? É uma forma também de abençoar o ministério e de você ter uma boa leitura, uma boa literatura para te enriquecer ainda mais na sua fé.